participantes e a gente pode começar, doutor Olímpio, doutor Eduardo, nos autorizam? A largada? Vamos lá. Sim, vamos em frente. Maravilha, então. Então, sejam todos bem-vindos à Comissão de Estudos Tributários e Fiscal da ABIARB, Sindibor e Aresp, coordenada pelo doutor Eduardo Correia, da Correia Porto, e o doutor Olímpio Rodrigues, da RNR Advogados. Hoje é 17 de abril de 2024, iniciaremos a nossa reunião com o doutor Olímpio, falando sobre a recente decisão do STJ sobre a contribuição de terceiros. Doutor Eduardo, na sequência, vai falar sobre o STF e a possibilidade de pejotização, aspectos tributários. Doutor Olímpio retorna para falar sobre o STF realmente decidiu que decisões transitadas em julgado podem ser alteradas. E, na sequência, o doutor Eduardo retoma para compartilhar o resultado de duas liminares que nós tivemos em favor dos associados do Sindibor, que versa sobre a não inclusão do ISS da base de cálculo PIS e COFINS e a exclusão das despesas do programa de alimentação do PAT. E, sem mais delongas, porque nós temos apenas uma hora, eu já vou passar a palavra para o doutor Olímpio, mas antes eu vou convidar a todos que participem pelo chat ou microfone durante a reunião, sem cerimônia. Lembrando que nós iremos gravar apenas o momento da arguição aqui dos nossos coordenadores e, na sequência, a gente interrompe a gravação para abrir o debate àqueles que não desejaram fazer suas manifestações enquanto a gravação estava ativa. Assim sendo, passo aqui para o doutor Olímpio, agradecendo nossos coordenadores por mais uma reunião e uma boa reunião a todos. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Eduardo. É um prazer mais uma vez estar aqui falando para os colegas, né, e debatendo temas tão relevantes que acabam envolvendo o nosso dia a dia aqui enquanto prestadores de serviços na área de consultoria jurídica. Bom, em relação ao tema esse primeiro tema que foi proposto, né, nós vamos tratar aqui do tema 1079 do STJ, é um recurso eleito na condição de efeito recurso repetitivo, né, cuja decisão proferida no STJ seria replicada aí em todas as demais demandas que estivessem em andamento aí no Judiciário Nacional. E o tema é o 1079 do STJ. Tá, então, falarei de dois temas, o primeiro e o terceiro, limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros, né, denominada Sistema S, 1079 do STJ, e, posteriormente, a limitação, a relativização da coisa julgada em matéria tributária. Podemos seguir para a lâminas. Podemos sim. Vamos lá. Nós temos que no dia 13 de março de 2023, o STJ, concluindo o julgamento de mérito em relação ao tema, pacificou o entendimento contrário aí à pretensão dos contribuintes, né? Por entender que a limitação da base de cálculo para o Sistema S deveria ser a folha de pagamento e não os 20 salários mínimos, conforme previa lá o artigo 4º, parágrafo único da Lei 6.950 de 1981. É uma questão que nos causou muita expectativa, porque o entendimento do voto relator, que foi o voto que conduziu o julgamento, era no sentido de que, uma vez revogado o caput do artigo 4º, não poderia produzir os efeitos o parágrafo único sem que tivesse aí a continuidade do caput desse artigo. E causou surpresa porque nós temos que no ordenamento jurídico existem várias situações em que
o caput do artigo é revogado e os incisos os parágrafos subsequentes continuam a produzir efeitos. Então, para a gente não, na área jurídica causou bastante surpresa, mas fato é que o mérito da questão foi decidido no último dia 13 de março, entendendo, então, que deveria ser, sim, a base, deve continuar sendo a base de cálculo para incidência dessas contribuições à folha de pagamento e não limitando aí a 20 salários mínimos. No entanto, a ministra relatora, então, propôs que fossem modulados os efeitos dessa decisão para dizer que as empresas que contam com decisão favorável, né, os contribuintes que contam com decisão favorável, tanto na esfera judicial, ou existem ali processos administrativos com exigibilidade suspensa, em relação à limitação da contribuição a 20 salários mínimos, essas decisões elas continuam produzindo efeitos. Portanto, tendo aí modulada a possibilidade de limitação da base de cálculo em respeito às decisões judiciais favoráveis a esses contribuintes e também aos processos administrativos. A questão é que essa decisão, essa limitação da base de cálculo, ela perdurará até a data em que efetivamente o STJ realizar a publicação do acórdão. Então, a gente está aguardando aí, então, o fator temporário para encerramento ali do benefício dessas empresas que contam com decisão favorável, ainda não encerrou, porque nós não tivemos ainda a publicação do acórdão. É por essas e outras que nós sugerimos e orientamos que os contribuintes que têm ali apresentado a possibilidade de discussão de determinadas teses, que o façam o quanto antes, né? Porque, primeiro, por conta da interrupção do prazo prescricional para o julgamento dessas ações, e segundo, porque numa eventualidade de modulação dos efeitos, de uma decisão julgada improcedente ou procedente com modulação dos efeitos, como foi este o caso, os contribuintes que tiveram decisão favorável poderá se valer do benefício, né? É claro que essa é uma questão que contradiz o tema que falaremos logo mais, mas fato é que esse é o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em relação a essa decisão. Então, repetindo, o segundo voto da ministra relatora seria pertinente a modulação dos efeitos da decisão, uma vez que estaria reformando o entendimento já há muito tempo pacificado pelo Tribunal Superior de Justiça, que contavam até a data do julgamento com diversos precedentes favoráveis à limitação da base de cálculo dessa contribuição a 20 salários mínimos. Então, até para que tivéssemos aí privilegiadas as decisões proferidas em favor dos contribuintes até então, inclusive baseadas em entendimentos da STJ, que a ministra justificou aí a possibilidade de modulação dos efeitos. Acredito que é isso. Doutor Eduardo, se tiver alguma contribuição em relação ao tema, por favor, fique à vontade. Legal, bom dia, Olímpio, excelente. Eu só fico aqui, né, pensando nessa decisão e com a esperança, né, de que eu acredito que essa modulação do STJ não pare em pé, né, porque a gente tem diversos contribuintes pelo Brasil que tem uma decisão de sobrestamento, várias decisões de sobrestamento, que é o que determina o Código de Processo Civil, e um ou outro com decisão favorável e tantos outros com decisões desfavoráveis, né? Então, você imagina, né? Pegar 5 associados do Sindibor, um com decisão favorável, um com decisão desfavorável, o outro com decisão de sobrestamento, o outro sem decisão. Exemplo, né? Podem ser todos concorrentes, só que um deu a sorte
do juiz deixar que o processo andasse, apreciou e proferiu uma decisão favorável, o outro não deu a mesma sorte, o outro sobrestou, seguindo a rigor ali o CPC. Então, eu acho que vai precisar de uma adequação dessa modulação, né? Então, e essa é a nossa esperança como também contribuintes, não do tema, né, exatamente como pessoas físicas, mas como advogados representantes aí das empresas, né? Mas é só isso, meu amigo. Acho que você poderia já até evoluir, né, Olímpio, com o seu outro tema, né? Não sei se o que você acha também, enfim, desse ponto. A esperança é essa, né? Posso evoluir? Nós vivemos um ambiente de insegurança jurídica, né? Sem dúvida. O que será debatido no tema seguinte, mas, de fato, é uma questão que nós ainda não temos por definição completa. Os processos estão sobrestados, não se sabe se os tribunais regionais prosseguirão no julgamento aplicando a modulação dos efeitos pelo STJ, no sentido de julgar procedente a ação em razão da modulação dos efeitos, ou se vai julgar improcedente e dizer que a modulação, que a limitação deve ser a folha de pagamento, mas que naquele período em que a ação produziu, que a decisão favorável produziu efeitos, os contribuintes terão direito a se valer desses respectivos créditos. Então, é uma questão que realmente não fica jogada aí a própria sorte de sobrevir um entendimento diferente dos Exatamente. tribunais. Então, a gente não sabe como é que a banda vai tocar. E aí, a gente fala aqui da relativização da coisa julgada, que foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal através dos temas número 881 e 885. O que entendeu o Supremo? Desde 8 de fevereiro de 2023, o Supremo firmou o entendimento a respeito desses temas, estabelecendo que os tributos recolhidos de forma continuada, cujos efeitos da decisão de decisão que tenha sido objeto de decisão de sentenças ou acórdãos com trânsito em julgado favorável aos contribuintes, serão extintos se sobrevier decisão proferida pelos tribunais superiores, e aqui nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, em sentido diverso. No caso do Supremo Tribunal Federal, em caso de decisão proferida com repercussão geral, o que se estende a todos os contribuintes. Aqui, essa decisão, mais uma vez, é uma decisão que afeta a segurança jurídica. Não significa dizer que um contribuinte que judicializou determinada ação, que teve decisão favorável, que teve o trânsito em julgado dessa decisão, havendo entendimento contrário pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso aqui, essa decisão ela é relativizada. Então, significa dizer que esse contribuinte ele poderá a, a, a ter o dever de retomar o recolhimento desses tributos que vinham não sendo recolhidos em razão de decisão judicial transitada em julgado que lhe era favorável. Esse tema girou em torno das empresas que tiveram decisões favoráveis desde 1992, cujas decisões desobrigaram os contribuintes a fazer o recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido, em razão da alteração do entendimento da Corte, que foi realizado em 2007. O que tornou, então, apta a cobrança do respectivo tributo desde a consolidação da sua constitucionalidade. A partir dessa decisão, a recorrente, ali no caso, apresentou embargos declaratórios, e os ministros entenderam por maioria de votos que o recurso deveria ser rejeitado. Então, segundo o voto vencedor, não haveria mais razão que fundamentasse a insegurança jurídica apresentada em favor dos contribuintes, o que teria, então, o condão de justificar a modulação dos efeitos, visto que, ao proferir o entendimento em sede de repercussão geral, essa decisão, portanto, seria
aplicada a todos os contribuintes, desqualificando, portanto, o entendimento anterior que justificou a decisão favorável à época ao contribuinte e que conta com trânsito em julgado. Então, portanto, essa decisão transitada em julgado, ela deverá ser relativizada, não poderá mais produzir os efeitos, e aí segue-se, então, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, ficaram firmadas as duas teses, né, cujas decisões proferidas em controle incidental de constitucionalidade, anteriores ao regime de repercussão geral, não serão impactadas, ou seja, então, antes do Supremo instituir essa sistemática da repercussão geral, para essas decisões, a decisão atual não produziria efeito. Mas, a partir do momento em que iniciou a aplicação da repercussão geral, para todos esses contribuintes que contavam com decisão favorável, então, essas decisões deixarão de produzir efeito a partir da decisão que futuramente declarará a constitucionalidade desse tributo, fruto de decisão de ações individuais aí, ajuizadas pelos contribuintes. Já as decisões proferidas em ação direta ou direta de constitucionalidade ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado. Independentemente das respeitadas aí, obviamente, o princípio da irretroatividade, da anterioridade anual ou manegesimal, conforme a natureza desses tributos, né? Existem tributos que são declarados e aí a descrição é mensal, então aí não teria respeitados aí os princípios da irretroatividade, anterioridade nonagesimal e anual. Acho que é isso em relação a esse tema, o que a gente encontrou de mais relevante para debater com os colegas e apresentar para os colegas aqui. Pelo visto, não tem vida fácil aqui, né? Só tema complicado hoje, hein? Passando agora para o doutor Eduardo Correia, correto? É isso mesmo, mas quem vai falar do tema vai ser nosso amigo aqui, o doutor Eduardo Pereira, que está conosco aqui na sala também. Pereira, seu xará. Recording in progress. Satisfação, doutor Eduardo Pereira. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado aí pela contribuição. Bom dia a todos. O Olímpio, o Felipe, meu amigo de outras entidades, Eduardo, Reinaldo. Não sei se a Eliel está participando aqui também hoje, mas é sempre um prazer falar com vocês, e essa tranquilidade da conversa é a mesma refletida nos nossos e-mails de dia a dia, de correria, de problemas e por aí vai. Então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, falando do tema especificamente da pejotização, primeiro de tudo, né, hoje em dia, né, o acesso à informação, ela acaba permitindo diversas interpretações, mas não necessariamente traduzem aquela mesma segurança esperada na manchete da notícia, né? Então, nós notamos que houve aí um agito no mercado em geral, e assim, com muita razão, inclusive, a respeito de decisões recentes do próprio Supremo Tribunal Federal que validaram as pejotizações, né? E mais recentemente uma decisão envolvendo a possibilidade de pejotização de um cargo alto, né? De um diretor. Então, só aqui fazendo um breve histórico, e já eu vou explicar por que eu disse essa questão do alarde, e que não é bem por aí essa questão de segurança jurídica. Na verdade é o seguinte, bom, de longa data discutia-se a questão da terceirização das atividades nas empresas. Durante anos, né, anos a fio, nunca houve nenhuma discussão
acerca da impossibilidade de você terceirizar atividades meio das empresas. Depois de muito tempo, especialmente a partir de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação em sede de controle concentrado, ou seja, uma ação específica, cujos efeitos se aplicam nacionalmente, que foi a ADPF 324, onde passou-se a permitir a terceirização da atividade fim da empresa. Bom, dali para frente, embora sempre há uma discussão aqui e ali, mas passou-se a ficar pacificado a questão da possibilidade da terceirização de atividades meio e atividades fim. E com a evolução desse tema, com a evolução dessa discussão, os tribunais passaram a aceitar outros tipos de relações de trabalho. Por que eu falo trabalho? Porque as pessoas, sempre há uma confusão, obviamente, que não quem vive isso no dia a dia, entre relações de trabalho e relações de emprego, né? Tem uma diferença, né? Relações de trabalho é ali um vínculo existente por conta de uma atividade, uma prestação de serviço, e por sua vez a relação de emprego, ela prescinde, ela exige ali o atendimento e cumprimento de normas trabalhistas, aqueles critérios que todo mundo bem sabe, subordinação, jornada de trabalho, hierarquização e outros mais. Bom, então com a evolução desses temas, a possibilidade de terceirização de atividade meio, atividade fim, a possibilidade de se considerar válidas outras relações de trabalho, começou-se a discutir com um pouco mais de profundidade essa questão da pejotização das atividades. Então, um diretor, um gerente que não é um empregado da empresa, ele tem ali um contrato de prestação de serviços. Só que essa discussão em si, né, e tudo isso começou com uma decisão agora de março desse ano do ministro Toffoli, do ministro Toffoli, que afastou uma decisão das cortes trabalhistas, reformou uma decisão das cortes trabalhistas, no sentido de permitir, de afastar o vínculo de emprego de um diretor de uma empresa com a própria empresa. Só que isso não está pacificado, né? Primeiro, foi uma decisão analisando fatos concretos, não é uma repercussão geral, não é uma ação de controle concentrado, não existe um tema afetado, tal como aconteceu no Superior Tribunal de Justiça com o tema das contribuições do Sistema S, não existe nada disso. Aliás, a gente acaba acompanhando os jornais, a gente verifica que a discussão está longe de ser pacificada, que ao mesmo tempo que se discute essa pejotização, também se discute a uberização, a reforma das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, pelo STF e outros mais. O que isso quer dizer? Que, embora tenhamos decisões favoráveis, decisões que estão quebrando aquela visão arcaica, tradicionalíssima, da presunção de vulnerabilidade do trabalhador e outros mais, isso ainda não é uma situação pacificada. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar algumas situações mais recentes, e quando digo recentes, recentes mesmo, só para confirmar isso que eu estou aqui conversando com vocês. Então, por exemplo, no mês de novembro de 2023, novembro agora, mais recente, houve uma decisão da ministra Carmen Lúcia afastando o reconhecimento do vínculo de emprego de um diretor com a sua empresa. Em dezembro, um mês depois, houve uma decisão do ministro Edson Fachin, também do STF, mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego também de um diretor com a respectiva empresa. E agora, em março de 2024, essa decisão do ministro Toffoli, que afastou o reconhecimento do vínculo de emprego. Bom, qual que é o ponto de análise? O ponto de análise é efetivamente uma situação caso a caso. O que seria isso? Nas decisões, tanto do ministro Toffoli quanto da ministra Carmen Lúcia, foram reforçados
esses entendimentos e compreensões mais recentes do STF, no sentido de que a Corte autoriza e entende pela legalidade e que está tudo certo da existência de a terceirização da atividade meio, da atividade fim e da existência e validade de outras formas de relação de emprego. E que nessas situações específicas, em novembro e agora em março, o entendimento das cortes trabalhistas, elas estariam desconsiderando uma relação contratual que foi plenamente válida. E o que isso diferencia do caso do ministro Edson Fachin de dezembro? No caso do ministro Edson Fachin, ele analisou a situação do processo em si, da discussão ali em si, e observou que o contrato que havia sido feito de prestação de serviços entre esse diretor e a respectiva empresa, na verdade foi um contrato apenas para mascarar a relação de emprego que efetivamente existia. Então, o que a gente observa que esse é o cuidado que tem que ser adotado? Esse contrato de prestação de serviços efetivamente era um contrato de uma relação entre prestador de serviço e tomador de serviço? Ou no fundo, no dia a dia, na realidade, era uma verdadeira relação de emprego? Esse diretor, ele tinha autonomia ou ele tinha subordinação? Ele tinha que cumprir jornada de trabalho, horário de trabalho? Em outras palavras, ele era exigido e ao mesmo tempo tinha que ser respondido tudo aquilo que caracteriza uma verdadeira relação de emprego? Se isso ficar comprovado, então as chances de ser reconhecido esse vínculo de emprego, elas são muito grandes. E aí a grande questão, ela envolve toda a matéria, todas as provas e comprovações que são apresentadas. Porque embora nós tenhamos essas decisões que têm surgido do STF, sobre o aspecto constitucional, a missão constitucional do STF, ele sequer pode fazer essa análise de provas, de relação, de comprovação. Na verdade, o STF, o STJ, enfim, as cortes superiores, elas fazem apenas pelo menos em tese, né? A gente acabou de sair de uma apresentação do Dr. Olímpio, onde evidenciou a ausência de segurança jurídica. Então, assim, pelo menos em tese, a função dessas cortes é de uma pacificação do direito, embora, infelizmente, não é o que a gente tem observado. Então, tudo deve ser muito bem detalhado e enxergado no princípio da discussão, né? E foi isso que aconteceu e foi isso que diferenciou entre uma situação e outra. A partir dessas conclusões, nós temos aí uma série de senões que devem ser observados. Então, assim, primeiro, era uma relação de prestação de serviços mesmo, ou era uma relação de emprego travestida de prestação de serviços? Isso é um ponto de análise. Segundo ponto, até o presente momento, não foi analisado pelos tribunais superiores, ST, STF e STF, como é que fica quando a posição de diretor é uma posição de diretor estatutário. Será que as normas que tratam da legislação societária nessas situações, elas deveriam ser analisadas também? Ou nós estamos falando apenas de um diretor que não é estatutário? Como é que era a própria relação de dia a dia, as comprovações existentes? Então, existem uma série de senões que devem ser observados caso a caso. No entanto, né, pensando aqui em trazer uma notícia boa para todo mundo, a gente enxerga, finalmente, uma tendência dos tribunais a afastar aquela regra engessada de que existe uma hipossuficiência e uma vulnerabilidade do trabalhador. Então, toda ação que chega na Justiça do Trabalho, já se presume essa vulnerabilidade, já se presume essa hipoficiência. Isso já vem sendo, já existem tentativas de melhorias disso, né? Por exemplo, uma coisa um pouco mais antiga e pouca gente aborda. Durante anos, se você ingressasse com uma ação trabalhista e você perdesse, você não deveria pagar honorários. Hoje isso já é possível. Isso é uma medida de tentar
evitar que o trabalhador vá à justiça do trabalho? Não, não é uma medida, mas é uma tentativa de se evitar que esse sucateamento da justiça do trabalho. Essa é a verdade, para que efetivamente os processos que lá cheguem sejam analisados com base em uma realidade efetiva, e não com uma realidade existente. Nossa, coitadinho do trabalhador. Então, essas decisões, essa possibilidade da relativização, o reconhecimento e a validade de outras formas de relação de trabalho, isso tem sido visto de outra forma. Tá? Está havendo uma evolução do pensamento do racional jurídico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que, como eu disse, nós ainda não estamos tratando de uma decisão vinculativa, ou seja, um posicionamento firmado pelo STF que vai se aplicar no país todo. Nós falamos de situações pontuais, situações caso a caso. Óbvio, eles geram precedentes para você fomentar ainda mais a discussão, mas isso está longe de ser pacificado. Então, eram essas aqui as breves considerações que eu queria trazer sobre o tema, da pejotização e o STF, destacando essa evolução do racional, mas ao mesmo tempo deixando aqui o alerta que ainda deve ser analisado muito a situação caso a caso. E é isso, estou devolvendo a palavra aqui para você, Reinaldo, sem prejuízo dos meus queridos colegas complementarem qualquer ponto nesse tema aqui. Obrigado, doutor Eduardo. Como você bem disse, a palavra está aberta. E doutor Olímpio, doutor Eduardo Corrêa, seu xará, caso queiram comentar também, embora você foi perfeito aqui nos argumentos, na minha opinião, e da próxima vez você traz uma melhor notícia. Reinaldo, o nosso dia a dia é sempre buscando notícias melhores, viu? A gente tenta, acredite, viu? Confesso que quando li esse tema, achei que a gente já tinha chegado a uma pacificação, viu? É por isso que eu fiz questão de começar a nossa conversa falando muita calma, né? Então, assim, é possível, é interessante, deve ser aprofundado, mas nós ainda não estamos tratando de uma questão pacificada. Então, ainda requer um cuidado, entendeu? Da verdade, se eu posso contribuir um pouco, parabéns, doutor Eduardo, pela brilhante apresentação, bem profunda, inclusive, por sinal, tecnicamente, mas essa é uma questão que, no meu modo de entender, não está pacificada ainda bem, porque até pouco tempo atrás havia entendimento, como o doutor Eduardo bem colocou, de paternalismo mesmo nas ações trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho, em que havia um desequilíbrio muito evidente se comparado empregado e empregador. E o entendimento era contrário às reclamadas, né? Então, hoje, ainda bem que o Supremo tem enfrentado e tem trazido decisões interessantes nesse aspecto aí. Inclusive, Reinaldo, em outros casos, não apenas de diretor, tal, de empresa, como bem citado pelo Eduardo, mas em outros casos o Supremo tem apreciado reclamações de descumprimento de entendimento do Supremo pelos tribunais regionais do trabalho. Então, para quem advoga no aspecto reclamado em favor de empresas, como é o nosso caso aqui, a gente está vendo agora, com esse novo entendimento, uma luz no fim do túnel, tomara que assim seja. Porque bastava que se apresentassem lá os requisitos da relação de trabalho, e aí descaracteriza qualquer contratação, independente de atividade, não, e reconhece vínculo, né? Ferindo aí Pacta Santa Servanda, firma um contrato, ajustando cláusulas e condições, e depois eu vou para a Justiça do Trabalho e falo que aquele contrato não tinha validade, que havia ali, na realidade, uma relação de trabalho. Então, enquanto foi conveniente e oportuno
o profissional, está tudo certo. Depois que ele se desvincula da empresa, aí é uma relação ali de trabalho, portanto, deve ser reconhecido o vínculo de emprego. Então, ainda bem que o Supremo tem enfrentado essas questões e, quem sabe, possa melhorar e firmar ainda mais o entendimento favorável às empresas, né? Pior do que permitir e proibir é ficar à dúvida, né? Então, esse é o ponto, né, da vida tributária no Brasil e das outras matérias jurídicas, infelizmente também, né, insegurança jurídica. Muito bem, muito obrigado, doutor Olímpio, doutor Eduardo, mais uma vez. E se o doutor Eduardo Corrêa não tiver nenhum comentário sobre esse tema, eu já o convidarei para irmos para o próximo. Vamos lá. Obrigado, muito obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Olímpio. O Edu Silva, acabou de falar, Reinaldo, Eli, Felipe e todos que nos acompanham aqui. Sobre esse tema, Reinaldo, eu acho assim, né, nós precisamos realmente, e aí nós só podemos fazer isso com os nossos representantes no Congresso Nacional, aí seria atualizar toda a legislação trabalhista, toda a legislação penal, porque de fato não dá para conceber, né, que assim, nós precisamos ser a favor da liberdade, né? Então a legislação trabalhista ela existe para proteger, e a origem dela é nesse sentido, né, para proteger os hipossuficientes, né, e não aquelas pessoas que efetivamente entendem aquilo que está sendo deliberado e aquilo que está sendo acordado. A gente não deveria mais, nas relações jurídicas com diretores, com gerentes, né, pessoas com formação universitária, estar discutindo requisitos da relação de trabalho, porque a lei não foi concebida para proteger essas pessoas, né, mas é um tema para nós ficarmos filosofando, talvez em outro lugar e não aqui. Mas vamos lá, né? Lembrando, doutor Eduardo, de um ponto que eu acho salutar, que faz conexão ao tema, é que hoje a gente vive, já há um bom tempo, desde a reforma trabalhista, né, um reforço do entendimento sobre a possibilidade de terceirização da atividade fim, que, de certa forma, isso ensejava em mais problemas no entendimento, né, sobre a questão da terceirização, quando dá dúvida sobre a possibilidade de terceirizar a atividade fim, né? Faço aqui uma ressalva de que na nossa Convenção Coletiva de Trabalho existe uma parcial vedação em relação ao tema da terceirização de atividade fim, mas também não vou entrar no mérito aqui, senão a gente não avança com a agenda do dia, mas caso qualquer empresa tenha dúvida, estamos aqui à disposição para esclarecer. Maravilha. Bom, dois temas aqui muito rápido, né, para nós ficarmos dentro da agenda, até porque ambos os temas serão objeto de informativos específicos, né, Reinaldo, para que as associadas tenham uma compreensão exatamente daquilo que vai ser tratado agora. Mas o Sindibor, né, ele teve uma mudança de postura do final do ano para cá e tomou uma decisão de impetrar alguns mandados de segurança coletivos, representando suas associadas em temas tributários que nós não sabemos qual vai ser o final aí da discussão, se nós teremos decisão favorável ou desfavorável, mas o Sindibor, atento, né, a essa questão de decisões vinculantes dos tribunais superiores, que isso, Reinaldo, é uma coisa recente, né, isso vem do Código de Processo Civil novo para cá, mas vocês já percebendo isso, tomaram a decisão, olha, vamos então, todas as situações tributárias que possam ter, eventualmente, uma decisão favorável às associadas, vamos ajuizar essas ações, e aí amanhã, se houver mesmo uma decisão favorável, nossas associadas estarão beneficiadas, né, abarcadas por essa decisão favorável, sem risco de modulação de efeitos. E aí, dentro disso, nós entramos aqui, né, eu e o Olímpio representando nossos escritórios e também representando, a partir desse ano, a Comissão de Estudos Tributários do Sindibor. Nós separamos juntos alguns temas tributários e impetramos alguns mandados de segurança coletivos, né?
Então, em 2 dos casos, nós já temos decisões favoráveis, tá? Então, um é relacionado às despesas relacionadas às refeições com os trabalhadores para empresas tributadas pelo lucro real. O tema, sob o ponto de vista puramente jurídico, ele é relativamente simples, né? Então, nós temos uma lei que ela permite a dedução em dobro das despesas com refeições do trabalhador, né? E nós temos um decreto de 2021 que limitou essa possibilidade de dedução das despesas com parte do lucro tributável das empresas. Então, o que importa saber aqui? É que o tema se aplica a empresas tributadas, né, pelo lucro real, então não é para todas as associadas do Sindibor. Existem muitos precedentes favoráveis sobre o tema, então, por todo o Brasil, e nós temos uma decisão favorável da Justiça Federal de São Paulo, né, datada aqui de março, né, de março de 2024, possibilitando que as empresas não se restringam ao decreto de 2021, né, que ele coloca algumas condições não previstas na legislação do PAT, né, que é aquele Programa de Alimentação do Trabalhador, e permite que elas continuem deduzindo em dobro essas despesas, tá? Então, isso vai ser melhor explicado dentro de um informativo que, inclusive, já está pronto, a minuta já foi enviada, né, Reinaldo? Mas a gente estava aguardando a reunião para, juntamente com o informativo, nós enviarmos as decisões também. Então, essas decisões foram proferidas. Tem mais uma que eu vou tratar, é uma decisão liminar, então isso tem que deixar bem registrado e será registrado dentro do informativo, né? É uma decisão liminar. Se alguma empresa for se valer dos efeitos dessa decisão, seria importante fazer uma provisão dessa diferença, né, do imposto de renda a pagar. E qualquer dúvida que tiverem, né, neste momento, seria interessante que tirassem conosco para que tomassem a melhor decisão possível dentro de um contexto de segurança jurídica absoluta, tá? E uma outra, então isso é com relação ao PAT, né? Tem vários, né, existem vários os critérios aí para fazer essas deduções, né, mas normalmente as empresas que estão ali enquadradas, elas conhecem bem, e seus escritórios que atendem aí na área contábil também. E temos um segundo tema. Edu, sobre esse tema, você que também está atuando no caso, você tem alguma ponderação para fazer? Muito breve, na verdade, né? A evolução da legislação do imposto de renda, com relação especificamente a esse benefício do PAT, ela, no que importa aqui na nossa conversa, obviamente, ela tem dois pontos principais de atenção, né? Então, a legislação inicial, lá de 76, ela permitiu a dedução do das despesas diretamente do lucro, enfim, exatamente do que você falou. Com o passar do tempo, surgiram decretos. O primeiro decreto houve uma limitação, não mais permitindo a dedução do lucro tributável, mas do imposto de renda devido, então isso já dá uma diferença significativa. E posteriormente, agora, no decreto 2021, essa mesma situação, porém, limitando apenas aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Então, o resultado da ação para o Sindibor afastou essas duas vedações, permitindo o aproveitamento considerando a regra originária da lei. Então, o dobro das despesas diretamente do lucro. Então, não era apenas 2021, mas também tinha um decreto anterior. Mas é só para aumentar aí o resultado positivo, é só essa consideração só. E um outro tema também, que é um tema um pouquinho mais tranquilo em razão da famosa tese do século, né, exclusão do ICMS da base do PiscoFins. Nós impetramos um mandado de segurança coletivo, pleiteando a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse tema, no Supremo Tribunal Federal, diferente do tema chamado tese do século, ele ainda não está definitivamente julgado,
já haviam ali, as premissas jurídicas são exatamente as mesmas. Nós já tivemos votos favoráveis no Supremo no passado, né, inclusive de 2 ministros que se aposentaram, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. E o Gilmar Mendes, no momento do julgamento, ele pediu destaque, e na prática isso significa que o processo vai ser julgado em plenário, fisicamente, e vai começar o placar do zero. Então, nós não sabemos qual será a sorte, mas assim, eles vão ter que ter muita criatividade para não seguir as mesmas premissas aí que seguiu o Supremo para decidir pela exclusão do ICMS da base do PiscoFins, né? E aí, neste tema, que também, então, como eu acabei de dizer, né, aguarda uma decisão vinculante do Supremo, nós tivemos uma decisão liminar favorável às associadas a excluir aquelas que são contribuintes do ISS, o ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tem um detalhe nesse caso, que o mandado de segurança ele foi impetrado pelo Sindibor. Nós vamos estudar agora processualmente uma possibilidade de incluir no polo ativo desse mandado de segurança a Aresp, né? Isso a gente já está dialogando com o Reinaldo, ou até pensar numa solução alternativa, né? E a solução alternativa pode ser uma ação que já foi tomada no passado, no caso da CETESB, ou até impetrar um mandado de segurança em nome da própria Aresp. Então, tudo isso está sendo analisado. O melhor seria se nós incluíssemos a Aresp no polo ativo, mas a gente vai verificar processualmente se estamos em tempo e se seria possível, e se o juiz vai aceitar, e etc. Tá? Então, são esses os temas e que em breve serão devidamente publicados, né, dada publicidade a eles, e aí nossos escritórios ficarão à disposição de todos. Excelente. Estamos com a exposição de todos os temas contemplados. Eu vou até pedir que a gente encerre a gravação agora.